Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast do PET e hoje nós vamos entrevistar a professora Sani, que é responsável pelos Cães Guias, o projeto que é executado no Instituto Federal Catarinense Campo Camboriú. E a prof vai estar hoje aqui conversando um pouco com a gente, juntamente com o colega Caio. Caio, Muito oi, boa noite, professora. boa noite. Boa noite, Caio, boa noite, Gustavo, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, Bom, muito prof, a prazer gente em receber aqui. um prazer recebê-la essa noite para a gente conversar um Obrigada, eu que pouquinho. agradeço o convite. Conversar um pouquinho sobre esse programa que é tão bacana, né? Vamos levar para mais pessoas aí esse conhecimento, né, dessa ação que é tão linda. Prof, primeiramente, a gente queria perguntar um pouquinho para a senhora sobre a sua formação acadêmica. O que a senhora estudou, Uhum, onde a senhora está atuando hoje, né? uhum. Falar um pouquinho Bom, sobre você, Gustavo, não precisa ser muito. uhum. Então, meninos, Gustavo, Caio, minha formação é em pedagogia, minha graduação, sou licenciada em pedagogia, trabalhei mais de 12 anos em escolas regulares, né, atendendo a educação básica, e depois de um certo tempo, lá pelo ano de 2006, 2007, eu tive a oportunidade de aprender a língua de sinais, que é a língua brasileira de sinais. E essa oportunidade de aprender a língua de sinais no contexto educacional me levou a uma outra profissão, que é a profissão de tradutor e intérprete de Libras. E eu, nessa sequência, fui aprendendo, fui fazendo os cursos necessários para essa profissão. No ano de 2013, eu prestei o primeiro concurso para tradutor e intérprete de língua de sinais do IFC. Então, eu fui a primeira intérprete do IFC, assumi aqui no campus Camboriú, e desde o ano de 2014 eu sou servidora do IFC. No ano passado, com isso, aí tive a oportunidade também de fazer o mestrado em educação, né? E com isso, no ano passado, eu recebi o convite da direção geral para assumir a coordenação do Cães Guia. Para mim foi um desafio inicial, né? Porque até então o meu foco era deficiência sensorial, sim, porque deficiência sensorial inclui as pessoas com deficiência auditiva e pessoas com deficiência visual, né? Então, assim, eu trabalhava já na área de deficiência visual, mas na questão da área da surdez, né? E então foi uma oportunidade para eu estar trabalhando a questão da deficiência sensorial voltada, então, a pessoas com deficiência visual, ou cegas ou baixa visão. E o programa Cães Guia é um programa assim desafiador, e ao mesmo tempo é um programa inédito no país, maravilhoso, né? Eu gosto muito de estar lá, de trabalhar lá. Muito legal, professora. Pô, professora, e agora que você falou sobre a sua formação, então eu fiquei com uma dúvida aqui na cabeça. É muito difícil aprender a língua de sinais? A língua de sinais, a questão é a seguinte, a língua, ela é, como o próprio nome diz, ela é uma língua, né? Então você precisa, então você precisa utilizá-la, né? Se você faz um curso básico, depois você faz um curso intermediário, mas se você não tiver o contato no dia a dia com a pessoa surda, usuária da língua de sinais, você muito provavelmente vai acabar esquecendo. Agora, se você. E como um inglês, um espanhol, né? Se você faz o curso, mas você não fala, você não fica tão proficiente, né? Agora, se você está sempre tendo contato, está sempre falando, aí você se torna mais fluente. E a língua de sinais é a mesma coisa. Então é como aprender uma língua estrangeira, só que um pouco Exato. mais familiar, assim. Não sei. Exatamente, exatamente. É como aprender. Realmente ela tem um status de língua, né? Há uma certa confusão entre língua e linguagem. Então, assim, a língua de sinais, ela, de fato, ela é uma língua com regra gramatical. A diferença é que as línguas orais, o processamento se dá através da audição. As línguas de sinais, o processamento se dá através da visão. Então, é uma língua que se expressa por meio da visão.
Uhum. Muito legal, Bom, professora. Bom, prof, a gente separou mais algumas perguntinhas aqui. A Vamos próxima lá. seria assim, ó. Por que o UFC decidiu começar o programa de cães-guia? E se foi Uhum. uma solicitação externa ou se essa ideia nasceu dentro do próprio campus? Uhum, nasceu dentro do próprio campus. Como eu falei anterior, a minha chegada ao campus, né, no ano de 2000 antes de 2014, a primeira turma iniciou no ano de 2012, muito embora os preparativos, a construção do centro, ele tenha começado antes disso, né? Bem antes Hum, disso. No ano de 2010, se eu não me engano, foi um projeto idealizado pela professora Márcia de Souza. Ela tinha uma questão, eh, acredito, pessoal, onde ela tinha um professor de yoga cego, e pela experiência desse professor dela, que teve que trazer um cão-guia de fora do país, porque não tinha aqui disponível no Brasil, e ela se sentiu comovida, né? E a professora Márcia, ela era coordenadora do NAPNE. O NAPNE existe até hoje, é um núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas do IFC. E tem todos os IFs do Brasil tem esse núcleo. Então, à época, ela escreveu um projeto pensando nisso, pensando em possibilitar às pessoas cegas, as pessoas com baixa visão, esse recurso. O cão, ele é considerado uma tecnologia assistiva. Para além do cão, o que não tinha no nosso país até então era o profissional formado. Não hum, existia o profissional, o treinador e o instrutor. Apenas uma pessoa, né, no Brasil inteiro, que é muito pouco. entendi, professora. Então a demanda é muito grande, né? Para um Sim, cão-guia, né? olha só, aí tiveram as duas primeiras turmas que foram específicas para servidores da rede federal. A primeira turma objetivou formar servidores federais das outras regiões do país, da região norte, nordeste, centro-oeste, com o objetivo de que fossem no futuro implantados centros como o que nós temos aqui em Camboriú, nas outras regiões também. Então, Ah, o objetivo foi difundir e ampliar esse projeto para as outras regiões do país. e entendi. É para ser uma coisa bem maior, né, professora? tá aí uma coisa que eu ia perguntar, né? Que a senhora falou que teve que o professor lá de yoga teve que importar um cão lá de fora do país. Então, assim, aqui na região, aqui do Vale, a gente vê com uma certa frequência os cães irem em treinamento, que a gente vai falar mais para frente, andando pela cidade, né? Com seus Uhum. tutores. Uhum. E daí, assim, se uma pessoa, por exemplo, de outro estado precisa, exporta o cachorro, assim, por assim dizer, pega ele, bota no avião e vai. É assim, Caio, ó. Então, desde que iniciou e começaram a ficar, o prazo de formar um cão, vamos dizer assim, né? É de Uhum. 2 anos, pelo menos. Então, quando a primeira turma de treinadores se formou, também se formou a primeira turma de cães, que foi paralelo, né? E aí houve no ano de 2014, já que a primeira turma foi no 2012, o início, no ano de 2014, houve um edital nacional para os interessados, as pessoas cegas interessadas em terem cão-guia, se inscreverem. E aí o atendimento foi por região. No caso, nós somos localizados na região sul, nós atendemos a região sul. Entendi. Isso, exatamente, exatamente. Só que aí são processos que vão ocorrendo, que vão acontecendo. Hoje, depois do 2014, 2018, houve também chamada, né, nacional e regional. Hoje nós temos um edital regional de fluxo contínuo, onde a pessoa interessada em ter um cão-guia, ela se inscreve. E esse ano, de forma inédita, nós tivemos uma parceria com a Secretaria Nacional dos Esportes de Alto Rendimento, que na pessoa do senhor Bruno,
que ele veio até o nosso campus, visitou o nosso campus, ficou muito interessado pelo projeto, e aí, então, de forma inédita, foi feita uma parceria com a SNEAR, que é essa Secretaria do Esporte, onde atletas paralímpicos com deficiência visual podem se inscrever, puderam, né? Porque houve também um prazo de inscrição, eles puderam se inscrever para receberem cão-guia. Já temos 4 atletas que receberam cães-guia. Ah, muito legal, hein, E de professora? outros estados, inclusive. Nós tivemos Uhum. atleta de São Paulo, nós tivemos atletas de Brasília, tivemos atletas do Paraná, de Curitiba, São José dos Pinhais, que receberam cão-guia. Muito legal, muito legal. Abrem muitas Uhum. oportunidades para essas pessoas, né? Novos horizontes, outras É. perspectivas de vida, né? Então, o centro aqui de Camboriú, por enquanto, é o único ou tem outros que já foram fundados nesse meio tempo? Eu só queria Uhum. esclarecer o seguinte, que nós estamos falando do programa Cães Guia a nível, né, de forma pública, né? Existem Aham. também Hum, escolas de cães guia particulares, ONGs, né? Existem ONGs, existem entidades filantrópicas, outras no país, né? Existem outras instituições, mas pública, federal, somos nós, e também tem lá em Goiás, no IF goiano, no campus de Urutaí, também tem. Agora, hum. um centro de treinamento que forma o ser humano, aí somos somente nós no país no momento. Ah, muito bom. As outras Caramba, escolas formam os cães, olha a né? Uhum. responsabilidade, né? O único Exatamente, centro que forma os profissionais de treinamento de todo. exatamente, exatamente. E Professora, é. Desculpa, pô, só uma não, coisinha. pode falar, pode falar. É assim, vou fazer uma pergunta quase idiota. A quantidade de profissionais que vocês formam é de perto o suficiente? Não, passa longe do que é o suficiente, né? É importante dizer que essa profissão no Brasil ela ainda não é regulamentada. Está se A Hum, nossa trabalhando também para não, que. professora. A de vocês também não, né, meninos? E olha que a de vocês já tem formado muito mais pessoas e a de vocês é uma área assim Ô, nossa, emergente, em constante crescimento, né? Então, um crescimento gigantesco, cada vez mais necessário, né? Os profissionais da área de vocês, e logo, com certeza, ela será reconhecida, né? Mas assim, ó, mas contextualizando para a galera que está ouvindo, a gente é da área de TI, né? A área está aí desde a Segunda Guerra e estamos aí sem regulamentação. tá na batalha ainda, né? Tá aí desde a Segunda Guerra e o povo continua na batalha, né, Caio? Mas voltando aos profissionais, não. Tanto é que nós estamos na terceira turma apenas formando, né? Nós tivemos as 2 primeiras turmas que foram para servidores federais, e essa terceira turma foi a primeira turma aberta para a comunidade, né? Para a comunidade externa. E com vistas à pandemia e também por outras questões, nós, de nove ingressantes, 3 são formandos. Então, nós temos 3 formandos atualmente. Uhum. muito Nós legal, temos poxa. previsão de abertura de um novo curso no segundo semestre do ano que vem. Ah, legal. Aí, para quem estiver assistindo, tiver interesse, ó, uma boa oportunidade. Professora, Exatamente. perguntando um pouquinho mais especificamente dos cãezinhos, né? Uhum. É preciso ser uma raça específica de cachorro para receber esse treinamento? E por quanto tempo? E de forma sucinta, assim, como que funciona o treinamento do cachorrinho até ele chegar ao nível de se tornar um guia, né? Será que nós Uhum. podíamos ter um pincher cão guia? A raça que nós trabalhamos aqui no centro é o labrador, ou atualmente. No início foi também trabalhado com o golden, né? Mas hoje nós trabalhamos com o labrador. Somente o labrador é que tem esse perfil? Não, tem outras raças também que também têm esse perfil, mas nós trabalhamos com essa raça. Em geral, o labrador é um cão dócil, né? Ele é um cão
de estatura média, média alta, mas ele, em geral, é um cão mais calmo, mais tranquilo, que tem um perfil para se tornar guia. Uhum. E aí é o seguinte, e para o processo de treinamento de um cão varia, porque já começa do nascimento. Desde o nascimento, o cão já é exposto a estímulos e a formas de pré-treinamento, vamos dizer assim, né? Para até chegar na fase de treinamento. Mas para isso é um processo que demora de 13 a 15 meses e que nós contamos muito com a ajuda de famílias voluntárias, que são as famílias que nós chamamos de famílias socializadoras. Quando o cãozinho, quando nasce, é filhotinho, e depois tem o desmame, que ele já não mama mais na matriz, na mãezinha dele, então ele é encaminhado para essas famílias, uns de 4 a 6 meses, né? E aí ele fica com a família por um período de 13 a 15 meses. A família, ela é responsável de introduzir o cão na sociedade. Com ela que leva o cão para passear, leva o cão para o trabalho. Se vai na academia, o cãozinho vai junto. Se vai passear no shopping, o cãozinho vai junto. Se vai passear na praia, o cãozinho vai junto. E também introduz alguns pequenos pontos ali de treinamento, né? Como levar o cão ao banheiro, como fazer o cão sentar antes de comer. São algumas noções que o cão vai tendo. Depois desse período, daí sim, o cão já vai estar maduro, vamos dizer assim, né? Ele volta para o centro de treinamento e aí ele recebe as técnicas de treinamento de cão mesmo. As técnicas de treinamento daí ele recebe depois desse período. E de 2 anos a 2 anos e meio, o cão vai se tornar graduado para ser entregue para formar uma dupla com uma pessoa cega. Só que tem o seguinte, meninos, nem todos os cãezinhos que são treinados, eles se tornam guia. E o que acontece com eles quando eles não se tornam guia? Não tira nota boa, né, professor? Não, quando eles não tiram nota boa. Nós temos cães, por exemplo, que o perfil dele é muito agitado. E para ser um cão guia não pode ser agitado, tem que ser um cão calminho, tranquilo, que não late, né? Que não tenha problema com cães, que seja um cão que tenha aprendido todas as técnicas, que não tenha distração, né? Com um perfil bem tranquilo. Agora, às vezes é da natureza do cão ser um cão agitado, ser um cão mais, né? Então, esse cão, hoje, o que nós fazemos hoje? Esse cão, ele é designado para doação. Quem tem preferência de ficar com o cão? A família que fez a socialização. Muito embora, de forma inédita também esse ano, nós abrimos um edital de doação para instituições que tenham interesse em receber cães, instituições que trabalhem com cães. Como, por exemplo, nós abrimos um edital e teve o Corpo de Bombeiros lá de Sergipe que se interessou por um dos cães nossos. É um cão que não tem perfil para ser guia, que ele foi desligado do programa, mas que ele tem perfil para ser um cão de busca, um cão de faro. Nós não treinamos os cães para esse fim. Mas nós percebemos que o cão tem esse feeling, né? Então, nós designamos para que, se a instituição quiser, possa dar continuidade nesse outro foco, nesse outro treinamento. Eu não sabia que o cão, assim, adulto, né, podia ser treinado para outra coisa. Mas se eles estão aceitando, significa que dá. Exatamente. Nós já tivemos uma outra experiência no ano passado, que teve um cão que não tinha perfil para guia, e ele foi designado para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Lontras, aqui em Santa Catarina. E ele foi, e ele fez o treinamento para busca e salvamento. E ele já ajudou a localizar uma pessoa que estava desaparecida. Muito legal. Você vê, Só até nos descobriram- cãezinhos, um tem mais habilidade para uma coisa, né? O outro para ser o guia, o outro para buscar, né? Cão de Olha o busca. nível ali, estão descobrindo a vocação do cachorro, meu Deus. É.
Interessante, né? E também os cães que têm perfil para pet terapia, são entidades que trabalham com crianças com deficiência, para estimulação, ou então em hospitais, né, para recuperação, para incentivo, né? Também nós temos cães com esse perfil, não que seja, não é o nosso, repito, né? Não é o nosso foco de treinamento, mas a gente percebe que é um cão que poderia ser utilizado para esse fim. Muito E legal. como é que funciona para a pessoa assim se inscrever para ser da família acolhedora, né? Acolhedora Uhum. é socializadora, né? Isso, nós temos as duas, Caio. Nós temos a família socializadora e a família acolhedora. A família socializadora que vai ficar com os filhotes, que vai ajudar nesse processo aí de amadurecimento do filhote, né? E a família acolhedora é a família que vai ficar com o cão por um determinado período ou que vai ficar com as nossas matrizes e os nossos padreadores. Então, é a família que acolhe o cão e fica com o cão, né? Fica com o cão por tempo indeterminado, né? E para se inscrever, pelo nosso site, né? Tem o nosso endereço, ou então pode vir nos fazer uma visita presencialmente. Nós apresentamos todo o centro e apresentamos todo o projeto para a família que tem interesse em ser socializadora ou acolhedora. Inclusive, Se vamos deixar vocês aí tiverem interesse, Ah, nós vamos. Eu particularmente ainda não conheci, mas tenho muita vontade de conhecer. vamos deixar o site aí do centro de treinamento aqui na descrição do vídeo, tá bom? Isso, para quem é tiver isso, curiosidade. é Prof, isso. você comentou sobre o centro, né, dos cães guias. Aí a gente fez uma pesquisa ali no site do IFC, a gente viu as estruturas que tem ali do centro, né? Tem Sim. um centro de conveniência, um centro administrativo, uma clínica veterinária, 2 canis, uma parte de isolamento, um posto de vigilância. Essa estrutura hoje, ela é suficiente para atender a demanda que vocês têm? Essas estruturas, sim, ela nos atende, né? Uhum. Então, assim, ó, o projeto é um projeto é, que, que vocês sabem a nossa realidade financeira dedicada à educação vem sofrendo alguns É, cortes, né? Mas, É. mas assim, ó, as nós partes. enquanto alguns vários cortes, né? No entanto, nós enquanto centro, nós temos tido algumas parcerias aí, como aquela própria com a SNEAR, por exemplo, outra parceria com a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, e nós temos recebido algumas transferências de valores para o centro, né? Então, assim, a nossa grande questão não é nem com a nossa estrutura física, mas sim a financeira, né? Então, assim, hoje ela nos atende sim, e nos atende para podermos formar até 9 profissionais e podemos manter uma média de 30 a 40 cães no nosso plantel. E falando nisso, meninos, só queria comentar com vocês de que nós já entregamos, nesses 10 anos de centro, né? Nós já entregamos 39 cães, já Olha só. formamos 39 duplas, o que é um número bem considerável a nível de Brasil. Há uma pesquisa que diz que são em média de 120 a 150 cães trabalhando no Brasil. Então, desse total, 39 são duplas formadas por nós. Nossa, muito legal, hein? Muito legal mesmo, Uhum. professora. Tem algum país, professora, lá fora que é referência assim, em treinamento de cães guia? Sim, tem sim. Tem um país, o próprio Estados Unidos é referência, mas também tem a Austrália. Ah, nunca teve alguma parceria assim, internacional, alguma coisa? O que existe? Existe a Federação Internacional, é, a Federação Internacional de Treinamento de Cães, que é chamada IGDF, e essa federação, realmente ela é uma federação internacional onde tem escolas internacionais que fazem parte.
Nós Ah, ainda não fazemos parte dessa federação, mas nós somos aspirantes a fazer parte dessa federação. Em anos anteriores, já houve a visita de membros dessa federação aqui no nosso centro, e nós estamos trabalhando para que no futuro nós venhamos a ser membros oficiais dessa federação. nossa, ia ser muito bom para o projeto, hein? Muito interessante mesmo. É uma visibilidade. Eu posso que ia ser até mais fácil de obter um recurso internacional aí. Que, assim, qualquer esmolinho que vem da Europa para nós é fortuna, né? Então, É verdade, é. Não, realmente é muito interessante. Há muito interesse da instituição em sermos federados ao IGDF, que nós chamamos, né? Nós temos muito, é de nosso total interesse sermos membros dessa federação. professora, com uma curiosidade assim, falou que formou quantos? 39 duplas, né? Duplas. Uhum. Isso. E quanto tempo, assim, leva 2 anos para treinar o cão? E quanto tempo ele pode atuar como guia? O cão, ele trabalha, em média, de 6 a 8 ou 9 anos, dependendo muito do cão, da características do cão, né? E depois disso, daí o cão é aposentado. Uhum. E aí, quando ele é aposentado, a pessoa cega ou baixa visão que tenha sido o usuário desse cão, essa pessoa ela tem o direito de adotar esse cão e de ficar com o cão para si, porque é um vínculo de muitos anos, né? Ah, claro. Que é estabelecido. Aí a Vira um pessoa tem o companheiro direito. mesmo, né? Exatamente. E também essa pessoa, ela tem o direito, assim, ó, porque com os editais, nós temos uma lista de espera de pessoas interessadas. E como a pessoa, se a pessoa é um ex-usuário de cão-guia, que seu cão se aposentou, essa pessoa ela tem preferência em receber um cão, ela tem prioridade, né, na hora de receber um outro cão, um futuro cão, se for do interesse da pessoa, né? Entendi. Professora, a senhora comentou do edital, né? Queria pedir para a senhora, por gentileza, para o pessoal que está assistindo, que ficou interessado, detalhar como é que funciona esse processo para o pessoal que tem interesse em adotar um cão-guia. Se ele tem que ir no site, como é que faz? É, Assim, os requisitos ali, né? Os requisitos. Não porque assim, como querendo ou não, um cão profissional, né? Não deve ser só, beleza, eu quero e traz para cá. Não. Uhum. Com aham. certeza tem algum pré-requisito, né? É assim, meninos, ó. A parte burocrática, a parte administrativa de inscrição, hoje nós temos o edital de fluxo contínuo, que é um cadastro regional, que a pessoa com deficiência visual dos 3 estados do sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, podem se inscrever, né? Aí, feita a inscrição, obviamente, né? A pessoa precisa comprovar a cegueira ou a baixa visão, né? Tem ali tem que se enquadrar dentro do que diz a lei, dentro do que diz a legislação, né? Para ela poder receber o cão. Mas aí ela fica inscrita. Não necessariamente nós poderemos oportunizar que ela venha ter o cão. Aí existem algumas variáveis, né? E existe todo um trabalho técnico que é realizado. Por quê? A pessoa e o cão, eles têm perfis. E esse perfil precisa ser um perfil que combina, né? Uhum. Se é uma pessoa mais alta, com uma caminhada mais rápida, a gente precisa de um cão robusto, que tenha uma caminhada mais rápida. Se é uma pessoa mais baixa, um pouco, né? A gente precisa de um cão um pouco menor, que também tem uma caminhada mais lenta. Então, há toda uma avaliação técnica que é feita pelos nossos profissionais, pelos professores, treinadores e instrutores. Existe uma comissão desses professores que fazem essa análise desse perfil do cão e do candidato ao usuário.
Aí, tendo cão e tendo a pessoa com as mesmas características e vice-versa, a gente consegue formar uma dupla. Legal, Muito professor. legal. Eu acho que, infelizmente, então eu não posso ter um cão, né? Acho que a Caio, minha você pode imaginação ser não é o suficiente. Aí você pode ser um socializador, pode ser um parceiro, um acolhedor. Se fosse só os que recebem depois, os rejeitados ali, porque eu não consigo receber um bicho, ficar 4 meses com ele e ir embora. Mas meus parabéns para quem consegue, mas para mim não dá. E sabe que quando a gente divulga o projeto, que a gente fala da importância, então as pessoas geralmente elas falam isso, mas porque depois eu vou me apegar ao cão e vou ter que devolver, né? É o que a gente mais ouve, é isso. Mas assim, a gente tem que pensar que é por um bem maior, né? Para poder proporcionar qualidade de vida para as pessoas com deficiência visual, né? Para que elas tenham mais tranquilidade, né, no direito de ir e vir. E também não é só a questão da mobilidade, também tem a questão afetiva, emocional, né? Todo um contexto como um todo, né, que a gente vai estar favorecendo a pessoa que precisa, né? Com Pensa, gente, certeza. que você, por 4 meses, você vai poder levar o cachorro pro restaurante, pro cinema. É que assim, o cachorro, né, ele tem aquele colete, quando que ele é usado, né? Assim, quando ele tá com colete, eu sei que ele é treinado para ficar ali e seguir o treinamento. Quando ele não tá, ele é um cachorro normal, né? Exatamente. Quando ele tá com colete, ele tem permissão de andar por tudo, né? Exatamente. E quando ele está com colete, ele está em trabalho, né? Uhum. Aí a gente sempre orienta e solicita que ninguém acaricie, ninguém, né, passe a mão no cão, para que ele não tenha nenhuma distração, né? E aí, quando ele está sem o colete, daí o cão que pula, que brinca, né? Que extravasa, Meu Deus, o cachorro mais que faz profissional que tem. arte. Professora, mais uma pergunta. Quanto à Sim. alimentação dos cãezinhos, é uma ração especial, uma ração comum? Que eu já ouvi falar que eles usam até grãos importados, né? Algumas coisas assim. Hoje nós trabalhamos com uma ração de qualidade, né? Uma ração de primeira qualidade e não chega a ser importada, né? Mas é uma ração boa, né? E temos a ração própria para filhotes e a ração para adultos, né? E Uhum. há uma média diária de ração, né? Quando eles são filhotes, a alimentação é 3 vezes ao dia, e quando eles são adultos, é 2 vezes ao dia. Eu pergunto isso porque quando a pessoa recebe o cachorrinho, todas essas orientações, eu não sei se eles passam, provavelmente deve passar, né? Por um treinamento de como alimentar, os Aham, sinais exato. mesmo, né? Para o cachorro ir entendendo, né? O cãozinho. Isso, exatamente, Gustavo. Inclusive, os custos, né? Da família socializadora, acolhedora, os custos são todos por conta do centro, né? Tanto da Hum. alimentação, ração, como medicamento, veterinário, banho, é tudo conosco. Todo E o suporte para o cãozinho, né? O todo o programa suporte fornece. é conosco, exatamente. Isso As pessoas é muito também me interessante. questionam. Oi? Isso é muito interessante saber, assim, muita gente É, Eu não sabia dessa poxa, eu vou parte também, pegar não. um cachorro, mas eu vou ter que bancar esse cachorro, sim, assim. Meu não. Deus, eu não mal me banco. Imagina esse cachorro enorme aqui. Exatamente. Exatamente. E ainda precisa ser uma ração de primeira qualidade, né? Pô, Mas nem eu como assim, tão ó, bem. nem eu como tão bem, né? Ai, ai. Mas assim, ó, é conosco, né? E o que eu ouço também é uma pergunta assim, ó. Mas aí o cão não sofre, porque o cão vai se acostumar com a família. Só que o cão ele tem um vínculo com o centro bastante grande também. Primeiro que ele já nasce aqui no centro, né? Que desde a monta, desde da reprodução, né? Da gestação, da matriz, todo o nascimento já é aqui no centro. E depois disso,
o cão tem visitas frequentes aqui conosco, né? Ele vem para o banho, ele vem para avaliação médica veterinária, ele vem para castração, então ele com frequência ele tem contato conosco. Aí as pessoas perguntam, mas o cão não sofre, né? O cão não, eles amam o centro, né? Então, o cão se adapta muito bem. E quando o cão forma dupla com uma pessoa cega, é lindo de ver, porque a primeira semana é a semana da adaptação entre os dois, né? Entre a pessoa e o cão. E é assim, ó, na primeira semana eles já criam um vínculo fortíssimo, sabe? E assim, aí a gente percebe, não, realmente o cão estava pronto mesmo, o cão já cria vínculo com a pessoa, já sabe o seu trabalho. É muito Deve ser um gostoso. momento muito bonito mesmo, né? De fato Emocionante. é. Muito obrigado, Sani, por ter aceitado nosso convite hoje, nos explicar um pouco sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho, sobre esse centro maravilhoso que fornece, assim, os cães-guia que são, assim, tão importantes para tanta gente no país, assim, mais importantes do que nós mesmos achávamos que é um trabalho tão difícil de ser realizado. Eu não achei que fosse tão complexo treinar o cão-guia. Tipo, sim, sabia que não era fácil, mas não achei que fosse tão difícil. E é um trabalho, assim, tão pouco valorizado, mas deveria ser valorizado, né? Esperamos esse, que o centro e toda a profissão seja mais valorizada nos próximos anos. Queria agradecer novamente, professora. Muitíssimo obrigado aqui, tá? Por estar compartilhando com a gente esse projeto tão incrível, tão bonito. E a gente queria que você, se quiser deixar algum recado, né? Para quem está nos assistindo, as redes sociais, como é que faz para entrar em contato, né? Uhum. Então, meninos, Caio, Gustavo, eu também agradeço muito o convite, a oportunidade. Nós precisamos realmente divulgar o centro, a gente precisa que mais pessoas conheçam, que mais pessoas tenham interesse em ser famílias acolhedoras, famílias socializadoras, ou mesmo as próprias pessoas com deficiência visual que conheçam o nosso centro, né, que possam, quem sabe, ser futuros usuários dos nossos cães. Queria também já dizer para vocês que o nosso centro nós temos outros objetivos para além da formação de cães e do profissional, treinador e instrutor, estamos aí numa fase de centro, com propostas de ofertar outros cursos de formação, né? Nós pretendemos aí para o ano que vem ofertar cursos de orientação e mobilidade, cursos de audiodescrição, a gente já está planejando e projetando, e quem sabe também cursos na área da surdez, né? Para cursos de Libras, cursos para intérpretes de Libras. Nós estamos trabalhando para gradativamente ir aumentando as ações do centro. Agradeço a vocês mais uma vez pelo convite, ficamos à disposição e depois, se vocês puderem disponibilizar ali o nosso endereço, nossa página do centro, é a nossa forma de contato, aquela ali, o nosso telefone também está ali, é o nosso telefone institucional. E é isso daí, meninos. Muito obrigada, obrigada mesmo. Nós que Nós que agradecemos. agradecemos, professora. Uhum.